Bom dia, queridos irmãos de Mensagem de Amigo. Vou começar a ler um trecho de uma história do livro Por um Amor ao Ideal, do Dr. Inácio Ferreira, na psicografia do querido irmão Bacelli. E o Dr. Inácio, nessa época, dirigiu o sanatório em Uberaba, ainda vivo, estava encarnado, e começa assim a história. Dr. Inácio, viemos pedir socorro. O que foi que houve? Respondeu o Dr. Inácio. Alguém se acidentou? Não, é mais grave, explicou. A família do Sebastião... Sebastião, o que tem? Está todo obsediado, pai, mãe e filho. Não é possível, exclamei. O Sebastião e a esposa são espíritas. Estão todos incorporados lá, contou o confrade. Vamos precisar interná-los. Tentamos doutrinar as entidades e nada. Como foi isso acontecer? Eles estavam fazendo sessão mediúnica em casa e o menino exercitava a psicografia. A esposa está tomada por um espírito que não cede e revela-se agressiva. Já oramos, já transmitimos passes. O Senhor precisa vir conosco. Não podemos deixá-los assim. Logo, Sebastião, um homem tão bom e caridoso. A caridade não vigia sozinha, observou o Dr. Inácio. Deixando as fichas dos pacientes sobre a mesa, entramos no carro e partimos. Chegando à referida residência, a situação de fato era estarrecedora. O pobre do Sebastião, deitado, sendo, pasme, submetido a uma cirurgia no perispírito. A esposa totalmente fora de controle, dominada por um espírito pseudo-sábio, e o rapaz recebendo mensagens atribuídas ao Dr. Fritz, enchendo laudas e laudas de papel com garatujas ilegíveis. Assim que me viu adentrando a sala, a esposa em transe, conduzida pela entidade, correu na minha direção. Dr. Inácio, o senhor chegou na hora. Falou procurando me envolver. Estamos intervindo cirurgicamente no corpo espiritual de Sebastião. Ele está com uma espécie de hemorragia do princípio vital. Se não lograrmos êxito, ele desencarnará. O Senhor, com seus conhecimentos e a sua mediunidade de efeitos físicos, poderá nos auxiliar. Então Sebastião vai desencarnar, respondi com firmeza, mas ironizando a entidade. Eu não sou médium de efeito nenhum. Isto é, obsessão. E de obsessão eu entendo. O espírito, através da médium, em desequilíbrio, me fulminou com um olhar. E vociferou. Ninguém sai daqui. Todos eles são nossos. Como ouso invadir um terreno que não lhe pertence? Esta casa não é de vocês. Pálido, estirado no leito sob sugestão hipnótica, o Sebastião não movimentava um dedo. O menino que à mesa, a essa altura, parara com a psicografia, foi conduzido à cozinha por amigos para tomar um copo d'água e sair daquela corrente vibratória negativa. Manuel Roberto, que seguira comigo a minha determinação, preparou o estojo e com dificuldade aplicamos uma intramuscular em Dona Alice, por cujos lábios o espírito continuava a me dizer impropérios. É assim que vocês agem? Onde é que está a força moral de vocês? Está na injeção, repliquei, notando que a médium começava a se acalmar, não mais oferecendo sintonia ao obsessor, o qual relutava em partir. Vocês me pagam. Bloquearam o cérebro dela, mas eu voltarei. Ela não ficará dopada o tempo todo. Não, meu irmão, acrescentei. Você também seguirá conosco para o sanatório. Mas eu não quero ir, solte-me, deixe-me. Que fios são esses que me prendem? O que vocês estão fazendo comigo? A minha cabeça está rodopiando. Os efeitos do medicamento dado a processo de simbiose mental e de vampirismo que se havia estabelecido entre a mente do obsessor e a da médium se fazia igualmente sentir sobre a entidade. Em nível de perispírito, obsessor e obsediado compartilham determinados fenômenos pertinentes ao quimismo cerebral.
Enquanto Manuel Roberto providenciava a internação de Alice, demorei-me conversando com Sebastião. Doutor, perguntou-me ele com voz sumida, o que foi que aconteceu conosco? Nada fizemos de errado. Em vigilância, meu amigo, em vigilância, retruquei, enquanto auxiliava a sair da cama para um banho esperto. Mas praticamos a caridade e frequentamos o centro espírita. Qual o mal em querermos ser médiuns? Onde a proteção que os nossos benfeitores nos dispensam? Aqui materializado, dentro da casa de vocês? Como? Alice, depois de ficar alguns dias conosco, receberá alta. Você poderá retomar o trabalho amanhã mesmo e o seu menino irá para a escola. Um problema obsessivo solucionado rapidamente. É o mérito da caridade. Não fosse por isso, iriam vocês 3 para o sanatório. E só Deus para aliviar as sequelas psicológicas com que haveriam de permanecer. O meu filho viveu com o Dr. Fritz noutra existência. Balela, Sebastião. Balela. Retruquei incisivo. Esqueça isso, que essas sementes de treva não prosperem nas suas cabeças. O verdadeiro Dr. Fritz está longe dessa confusão. Não faça mais reunião mediúnica em casa. Poderia ter acontecido alguma coisa pior. Mediunidade sem vínculo com o centro espírita expõe o médium e mais facilmente a ação dos obsessores. Alice permaneceu conosco internada por mais de um mês. Aos poucos fomos suprimindo os medicamentos e tentando conversar com ela. Dava para notar-se claramente, no entanto, que o seu vínculo psíquico com as entidades que a perturbavam não se desfizera de todo. Algo havia se modificado no brilho dos seus olhos. Aquele processo de vampirismo, segundo deduzi, não se iniciara na presente existência. E acontece. Vocês podem ter certeza. Vem aí o Dr. Inácio explicando o resto do que vocês estão esperando ouvir. Por vezes, quando reencarnamos, conseguimos nos ocultar dos espíritos que nos perseguem por um bom período de tempo. Todavia, quando nos descobrem no corpo, eles passam a nos assediar. Por esse motivo, as obsessões aparentemente incompreensíveis que nos surpreendem, ensejando o súbito aparecimento, ou melhor, reaparecimento de mazelas morais que não suponhamos possuir, famílias bem estruturadas e companheiros de conduta ilibada mudam de comportamento, causando estranheza nos que se habituaram a vê-los como ponto de referência espiritual. Alice recebeu alta, mas receei que ela nunca mais pudesse ser a mesma. Falando pouco e sequer ousando me fitar diretamente, despediu-se de mim com um discreto aperto de mão. Sebastião e o garoto haviam se refeito quase inteiramente. Todavia, a nossa desventurada irmã não se libertara a contento da influência de obsessor. Trocando impressões com Dona Modesta acerca do problema, ela comentou: Inácio, em alguns casos entre obsediado e obsessor, existe uma ligação afetiva que de imediato não podemos compreender. Não vejamos somente o ódio ou o desejo de vingança nos quadros obsessivos que se instalaram. Muitas paixões exacerbadas do pretérito, quando nos identificam no corpo, imantam-se em nosso psiquismo numa espécie de enxertia espiritual. Não raro, quando tal acontece, passamos a depender da presença dos parceiros, das experiências que vivenciamos em comum. Mas como ficam os novos compromissos afetivos assumidos? Alice é esposa e mãe. Sebastião e o filho, com certeza, fazem parte de suas dificuldades kármicas, sem significar que principalmente o esposo seja o espírito eleito por ela, para os seus sonhos de ventura. Nas vidas que já se foram, existe relacionamento tais que nos custa esquecer. O esposo dela, no entanto, me parece um bom homem, submisso aos seus caprichos de mulher.
Ele talvez simbolize tudo o que uma mulher aspira em termos de esposo. Ele é carinhoso, é um pai dedicado, trabalhador, mas contraditoriamente, ele representa tudo o que ela não quer. Durma-se com um barulho desse, gracejou o doutor Inácio Ferreira, meneando a cabeça. Você sabe o que eu estou dizendo, Inácio. Não queremos a felicidade que temos. Somos tão personalistas que a felicidade dos outros é a que queremos para nós. Nem que tal felicidade não seja menos felicidade que a felicidade que possuímos. É complicado. Extremamente complicado. Somos, de fato, mentes ensandecidas, sentenciei. Todavia, Deus é sábio. Se fôssemos indiferentes, não nos comprometeríamos, e se não nos comprometêssemos, não privaríamos da lição. É necessário que venha o escândalo, exatamente, alternando posições na vida física e revezando-nos com os companheiros que ora estagiam no corpo e ora fora dele. Vamos aprendendo uns com os outros o que nos compete saber. Um só espírito problemático, que, por exemplo, reencarna em determinado grupo familiar, mobiliza a família inteira. Por este motivo, enquanto não nos tornarmos inacessíveis, não viveremos sem problemas e desafio. Quer dizer, então, que a loucura é um mal necessário? Aventei incentivando-a. A loucura é todo o seu séquito de desajuste, quer dizer, a loucura e todo o seu séquito de desajustes. Quantos pacientes nossos no sanatório provêm de famílias bem postas na sociedade, têm dinheiro e regalias, mas desconhecem o que seja alegria. Um filho ou uma filha psicopata, um neto ou uma neta esquizofrênica e um pai ou uma mãe paranoica são instrumentos de reflexão para todo o clã. Muitos parecem esquecê-los aqui, comentei. Não importa. Estarão acumulando mais brasas sobre a própria cabeça. O remorso é um vulcão que, antes de entrar em erupção, muitas vezes se prepara demoradamente. Ninguém logra isolar-se completamente dos problemas que o cercam. Mais dia, menos dia, todos seremos chamados a reparar os erros cometidos. Não tenham dúvida. Mas é uma bela lição. Uma lição para que nós possamos continuar aprendendo com as ilustrações do nosso querido Dr. Inácio, com esse conteúdo que ele tem de conhecimento com Dona Modesta, o Manuel Roberto, o querido Dilon Fernandes. E vem aí agora, na próxima mensagem que eu vou enviar, na continuação desse livro, nesse mesmo local no sanatório em que eles estavam conversando, a nossa querida Dona Modesta dá incorporação ao nosso querido Eurípides Barçanufo. E vocês vão ver o relato do Eurípides Barçanufo, porque eu vou transmitir para vocês ao vivo. É maravilhoso. É uma coisa assim da gente guardar no coração, porque são impregnações de conhecimento, de orientação, mas através do amor e da caridade, nos mostrando a solução, mostrando o quanto nós podemos crescer, o quanto nós podemos melhorar. E vamos fazer isso, se Deus quiser, seguindo Jesus Cristo, mestre amado e amigo, mestre das almas, médico das almas. Que assim seja.